Fala, seus gangster gastino do caramba. Hoje a gente vai começar falando sobre os personagens mais superestimados. O contrário de subestimados são os personagens mais superestimados que não correspondem ao hype de todos os animes, mas em específico do One Piece, beleza? E assim, One Piece é um mangá conhecido pelos seus mistérios. A gente tem várias silhuetas, vários momentos que são cortados e basicamente One Piece ele só conseguiu a popularidade que ele tem hoje por causa de suas teorias. Os fãs, procurando tesouro, como bons piratas, procuram várias teorias, né? Sobre o mangá, sobre o que é One Piece, sobre qual é o poder do Shanks, sobre qual é o poder do Mihawk, sobre quem é o Mihawk, quem é o Shanks. E hoje a gente vai falar sobre esses personagens que eles só são hype, velho. Eles não fizeram literalmente nada. Eles não têm feitos na obra. Eles só são o puro suco do hype. O primeiro ponto negativo que eu vou falar aqui sobre esses dois personagens é o ponto principal, né? É a falta de desenvolvimento desses personagens. Hoje, em 2024, a gente tem mil e cacetada de episódios de anime e capítulos de mangá. E assim, não tem desculpa, a não ser que o Oda seja muito mercenário, para não apresentar esses personagens com o devido respeito para os fãs. Essa falta de desenvolvimento, alguns aspectos eles são muito importantes. O primeiro aspecto é que a motivação do personagem ela não é tão clara. A gente observando One Piece, acompanhando One Piece por esse tempo todo, a gente sabe um pouquinho mesmo da história do Shanks. E assim, desse pouco, o que a gente já sabe sobre o Shanks e o Mihawk, né? Primeiro eu vou falar sobre o Shanks, é que basicamente ele é um Yonkou, ele supostamente é muito forte, mesmo não aparecendo nenhuma habilidade dele, e supostamente ele é um Tenryubito. Supostamente, né? Teorias e teorias e teorias apontam para isso. Mas sobre o personagem, sobre a motivação do personagem, sobre o porquê ele entregou a fruta do Nika pro Luffy, o porquê ele não se movimentou assim de forma efetiva até agora, o porquê, quais são as motivações dele, se ele quer One Piece, se ele quer destruir o Luffy, se ele é vilão, se ele não é. Isso fica muito nebuloso, fica muito ambíguo, abstrato, né? E já fazem 1000 episódios, cara. Pelo amor de Deus, Oda. Meu Deus, Oda. Quem é esse personagem, cara? O povo quer saber, o povo já tem action figure, já tem toalha do Shanks, roupão do Shanks, já tem foto dele, já tem tatuagem. E a gente não sabe de caralho nenhum, velho. E se o Oda morrer? Pra um fã se conectar profundamente com um personagem que a gente não sabe qual é o objetivo dele, pra onde que ele vai, se ele é um vilão, se ele é um herói e o que ele vai fazer na obra, fica muito difícil pro fã ele realmente se conectar com o personagem. Ele realmente, pô, velho, eu sou esse personagem, eu curto esse personagem. Até pra qualquer criança, velho. E o que é que acontece? Em outras obras, como Naruto, a gente sabe os ideais, mais ou menos, dos personagens desde o começo. O Kakashi, ele, mesmo que seja muito misterioso, ele quer, de uma certa forma, salvar os alunos dele. Isso meio que fica evidente, assim, com detalhes. O Naruto já é mais nítido, que ele quer ser Hokage e tal. E os outros personagens, os personagens mais nebulosos, assim,
do Naruto, eles têm objetivos fixos já. O segundo aspecto que a gente pode ressaltar aqui é que a história pessoal dos personagens ela é muito limitada. O Mihawk, como exemplo, né? Ele. A gente não sabe nada, tipo, caralho nenhum do personagem. A gente só sabe que ele parece um vampiro. Ele é o espadachim mais forte, né? Do mundo de One Piece. E ele duelava com Shanks no passado. Mas fora isso, a gente não sabe literalmente nada, velho, do personagem. E já fazem muitos capítulos, muitos episódios, onde isso poderia ser trabalhado de uma maneira melhor, né? Poderia ser mais desenvolvido. E talvez se a gente soubesse uma motivação do Shanks para ser uma motivação do Mihawk para ser o melhor espadachim, isso faria mais sentido, né? Se algum, sei lá, amigo, membro da tripulação dele tivesse sido morto por um espadachim ou alguma coisa assim, seria mais interessante, né? Pra gente se conectar mais com o personagem, né? Aí assim, o Shanks, ele é um Yonkou, considerado um dos mais poderosos da obra, e é muito foda. É o cara pica dos Yonkou. E o Mihawk, ele é o espadachim mais forte, é o mais pica dos espadachins. E quando a gente vai ver na realidade, cadê os feitos? Com quem esse cara lutou? O que é que esse cara fez? Ah, é assim, o Shanks ele é um pouco mais desenvolvido, né? Ele parou a guerra lá, só com uma espada, né? Parem essa guerra. E o colocou pra correr o Aramaki, né? De longe ainda, né? Com o hack dele de longe. Ele fez o Aramaki se peidar. O Mihawk, diferente dele, né? Ele fez aquela luta lá com o Zoro, com espadinha de cortar manteiga. Mas tipo, o Zoro era muito fraco naquele tempo, velho. Era o começo, assim. O Zoro era nível. Nível bucha, assim, naquela época. E o Mihawk também lutou com o Luffy lá e fez aqueles feitos lá na guerra, né? Tentou cortar o cara lá do diamante, do Barba Branca, e não conseguiu. E só isso, cara. Eles são muita fama e pouca bola. Se você comparar esse mesmo personagem do One Piece com outros personagens do One Piece também, você vai ver que os outros personagens, eles não são só fama, não são só hype. Tem uma real consequência de você enfrentar ele, de você mexer com ele. E o melhor exemplo disso é o Akainu e o Aokiji, velho. O Akainu, nas primeiras formas que ele apareceu assim, todo mundo já meio que tremia na base, porque sabia que ele ia realmente fazer um estrago grande. No mangá, ele quase arranca a cabeça do Barba Branca com um golpe. Ele fez um buraco no Ace, arrancou a perna do Aokiji e no processo ele vulcanizou metade de uma ilha. Aí tipo, isso são feitos, não dá pra comparar, tá ligado? Por mais que a gente tenha o hype, assim, a fama. Não, cara, Shanks é melhor, Almirante é bucha. Mas tipo, o que é que esses caras fizeram assim? Realmente, tá ligado? De fato. A gente tem até o próprio Kizaru, velho, em comparação. O Kizaru, quando ele inicialmente, né, lá em Sabaody, quando o Kizaru apareceu, ele basicamente bateu em todos os Mugiwaras, em todos assim, bateu na ilha todinha. E o Rayleigh, que é uma lenda assim do mundo de One Piece, ainda tentou tancar, mas era evidente assim que o Kizaru era superior, velho. Isso é como se dá o respeito ao personagem, né? Como você trabalha o desenvolvimento do personagem de uma forma interessante. E é muito estranho que os personagens mais populares de One Piece não tenham esse desenvolvimento igual aos almirantes.
Agora a gente vai tocar num tópico sensível, né? Um tópico bem polêmico, né? Que é, e se esses personagens eles não corresponderem ao hype? Eles não corresponderem à expectativa. Exemplo, se o Shanks, ao decorrer da obra, ele realmente for vilão e não for tão forte assim quanto a gente imagina que ele seja. Porque assim, a gente tem vídeos e vídeos de 1 hora, de 2 horas, no mundo todo, pessoas debatendo no bar, em qualquer canto, sobre, pô, velho, o Shanks ele vai ser forte, cara. O Shanks não é mais forte que os almirantes, cara. O Yonkou, ele vai botar pra fuder. E tipo, com o nível do Luffy atual e o nível dos personagens atuais, os próprios Gorosei são um exemplo disso. O nível de poder do One Piece, ele já tá no limite. E se esses personagens eles não tancarem o hype, pode afetar até o próprio One Piece todinho, velho. Se o Mihawk, como o maior espadachim do mundo, ele não for capaz de, sei lá, torar um braço do Zoro, ele assassinar um membro do Chapéu de Palha, ele matar um Gorosei, ele, sei lá, morrer em combate. Se ele não corresponder ao hype, é capaz de até afetar as vendas da obra. E se o Shanks também, ele não for um personagem bem elaborado, cheio de plot twists, se ele não for um Tenryubito que tá querendo proteger o Luffy, se ele não for um cavaleiro sagrado muito forte, que só usa Haki e na verdade ele já tem o One Piece, se não for alguma coisa assim muito, muito elevada, porque o hype ele já tá sendo criado, ele já tá muito nas alturas, cara. Se o hype não corresponder, o personagem vai ser muito frustrante assim pros fãs. Imagina você aí, amanhã, 2026, você acordar e o Shanks é uma fraude. O Mihawk é uma fraude. E não precisa nem ser um fracasso tão grande. Se em uma luta ele não corresponder tanto ao hype, os fãs já vão ficar frustrados. Se o Oda entregar 80% do que de nível de poder assim, correspondente às teorias, os fãs eles já vão começar a brigar, cara. Já vai ser trend no Twitter, em todo canto, sobre o como o Shanks assim não é tão forte. Aí assim, é muito delicado, velho. Eu acho que o Oda, ele entregou os mistérios sabendo que isso ia trazer a popularidade para o mangá dele, né, pro anime, e realmente está trazendo. Só que eu acho que no final da obra, talvez ele não tá sabendo manejar esses mistérios. Ele criou um monstro assim, criou uma Hydra que ele não consegue mais cortar a cabeça dela, já passou do nível de controle dele, cara. Essas teorias de Shanks, de Mihawk, de nível de poder, eu acho que já subiu a cabeça assim dos fãs e o Oda não consegue controlar, ele não tá pensando assim atualmente como é que ele vai se desenrolar para sair disso. E esse foi o vídeo, rapaziada. Esse formato de a gente teorizar assim, falar um pouco de groselha, é um formato novo do canal. O meu canal também é novo. E eu vou agradecer se vocês comentarem aí, se vocês engajarem bastante. Deem like, né? E comentarem a opinião de vocês, né? Eu acho que o Oda, eu tô intimando o Oda aqui agora, ele tem até o final de 2024 pra entregar um feito pro Shanks ou pro Mihawk, cara. Porque assim, não dá mais. Esse monstro ele vai destruir o One Piece, cara. Ele tem até o final de 2024, cara. Se não bater no cronômetro, vai dar merda. Confia, pode anotar que vai dar merda. E assim, comentem aí, galera, e deem ideias para os próximos vídeos, cara. Muito obrigado aí pela atenção, e é isso.